Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu quero ressaltar para vocês que Deus sempre quer nos falar, mas Ele nos deu algo que Ele não vai tirar: a liberdade, o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio nós decidimos se queremos ou não falar com Ele. E Ele respeita. Você vai amar a Deus ou vai rejeitá-lo? Ele vai ficar muito triste com a sua rejeição, mas nunca irá obrigá-lo a conceder o seu amor. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Vamos ser amigos, vamos evangelizar, salvar almas. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Compartilhe, dê um like, inscreva-se, porque nós temos aqui nessa rede virtual a possibilidade de entrar na mente de pessoas que desconhecem a palavra. Liturgia de 6 de novembro de 2023, segunda-feira, 31ª semana do tempo comum. 31ª. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou exemplificando aqui. No rito da celebração temos o ofício do dia e a terceira semana. Antífona da entrada: não me abandoneis jamais, Senhor meu Deus. Não fiqueis longe de mim, depressa vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Trecho do Salmo 37, versículos 22 e seguinte. Agora vamos à oração do dia. Coloque sua intenção, agradeça ou peça a Deus. Ó Deus, de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem. Fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos do 29 ao 36. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora, os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. A profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele, para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Que beleza, né? Esse trecho da carta de São Paulo aos Romanos, uma belíssima epístola. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora. Atenção! Salmo 69, versículos do 30 ao 31, 33, 34, 36 a 37, refrão 14c. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Repitamos: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Respondei-me, ó Senhor,
pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Repitamos: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com João 8, versículos 31 e seguinte. E depois vamos proclamar o Evangelho. Aí é Lucas 14, versículos do 12 ao 14. Primeiro a aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Se guardais minha palavra, diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Senhor. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão? Tenho 3 reflexões aqui. A primeira é do livro Palavra e Vida 2013, é curtinha. Diz o seguinte: esse fariseu do Evangelho de hoje certamente escutou Jesus com atenção, mas consigo mesmo pensou que o que Jesus havia dito não era tão importante. A quem é que ocorre convidar para a sua casa os pobres, coxos e cegos? O fariseu, quando queria organizar uma festa, assim como nós, convidava seus amigos. Era com eles que se divertia e passava bem. Claro que Jesus falava sob outra perspectiva. Ele via tudo com o olhar do reino, e para ele o passar bem, o desfrutar, era sentar-se à mesa com seus irmãos e irmãs, os mais pobres e os abandonados. É numa outra ótica a de Jesus, né? A ótica de Deus, do reino, da misericórdia. Agora temos aqui outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, 2016. Diz o seguinte: somos influenciados por uma sociedade mercantilista, onde tudo tem preço, nada se faz sem pagamento. Essa mentalidade afeta também os cristãos, não obstante os insistentes convites de Jesus a embrenhar-nos pelos caminhos da gratuidade. É a lição
que nos vem do evangelho de hoje. A orientação do mestre é fazer o bem aos que não podem retribuir com a mesma moeda, acudir generosamente os fracos e praticar a caridade desinteressada. São exercícios salutares, recomendáveis para nos assemelhar a Jesus, que tudo ofereceu por nós, sem nada esperar em troca. Não se trata apenas de repartir bens materiais, mas podemos incluir entre as dádivas o tempo, a compreensão, o bom conselho. Além de experimentar alegria pelo gesto em si, seremos beneficiados com a recompensa na ressurreição dos justos. Pensemos nisso. Vamos agora a uma outra reflexão. Essa reflexão seguinte é um pouco mais profunda. É de Antônio Carlos Santini, um experiente católico que é líder da comunidade Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Vamos ao comentário dele. O título é Convida os pobres. Essa liturgia comentada é baseada em Lucas 14, versículos do 12 ao 14. Como de costume, o ensino de Jesus a seus discípulos vai na contramão do homem natural. Homem natural? O apóstolo São Paulo explica bem isso. Ele descreve rivalidades, contendas, associação com os poderosos, apego aos bens, avareza, cupidez. E o apóstolo ainda rebate: o homem natural não aceita aquilo que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. O homem natural não quer aquilo que vem de Deus. Está lá na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Esta lição de Jesus no evangelho de hoje tem como eixo a oposição, interesse e gratuidade. O interesseiro até pode fazer o bem, mas sempre de olho na retribuição. Esta pode ser o aplauso do público, o sorriso do amigo, o apoio dos poderosos, um poupudo salário e, quem diria, um lotezinho no céu após a morte. Trata-se de um sério convite a reavaliar a motivação de nossa conduta, a razão de nossas atitudes. Jesus diz que serei feliz quando o bem que eu fizer não receber alguma espécie de paga ou retribuição. Prestem atenção, Jesus diz, nosso Deus Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, serei feliz quando o bem que eu fizer não receber alguma espécie de paga ou retribuição. Daí o imperativo de convidar o pobre, pois este não terá como retribuir o bem recebido. Quando Madre Teresa deixou o conforto de seu colégio para cuidar dos mendigos de Calcutá, na Índia, ela sabia que não deveria esperar nada em troca. Ela sabia disso perfeitamente, né? Na verdade, acabou amada pelos pobres e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Vejam só. Bem, às vezes temos surpresas. Um amigo, professor da PUC, vivia chocado com a cena diária na entrada da Capela de Santo Antônio, em Belo Horizonte, Minas Gerais, esquina de São Paulo com Amazonas. Ali, no pórtico da igreja mais antiga da capital mineira, dezenas de mendigos ficavam prostrados à espera de uma esmola, alguns com feridas expostas. Final do ano, nosso amigo teve a inspiração de organizar uma ceia de Natal para eles. Seria, pensava ele, uma oportunidade de se sentirem amados, alvo da atenção das pessoas. Ao convidá-los, porém, ouviu como resposta dos mendigos: infelizmente não posso ir. Se eu sair daqui, vou perder o meu ponto. Penso que a conclusão é esta: há pobres e pobres. Pobres e pobres. A pobreza material
sem a pobreza espiritual, continua fechada aos dons de Deus e ao amor dos homens. O medo de perder, ainda que seja o ponto de pedir esmolas, impede nossa entrega e nosso abandono a Deus e ao próximo. Madre Teresa de Calcutá ensinava às suas religiosas isto: sermos pobres significa sermos livres, tão livres a ponto de não sermos possuídos pelos nossos haveres, tão livres que nossos bens não nos controlem, nem nos impeçam de partilhá-los e dá-los aos outros. E disse mais, Madre Teresa, nossa Santa Teresa de Calcutá: a pobreza é o nosso dote. Quanto menos possuímos, mais podemos dar. Quanto mais temos, menos damos. Não há complicações. Entretanto, nós complicamos tanto a nossa vida com tantos badulaques. É assim que o convite de Jesus acaba recusado por tanta gente. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salmo 34, versículo 7. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos são exemplos, como Santa Teresa de Calcutá. Santo do dia 6 de novembro, São Leonardo de Noblac. Você já ouviu falar de São Leonardo de Noblac? Ele foi eremita de família nobre, nasceu na Gália no século VI. Seguidor de São Remígio, viveu numa floresta perto da cidade de Limoges, na França. Santo do dia 6 de novembro, São Melânio. São Melânio foi bispo. Do ano 511, construiu com suas próprias mãos uma igreja na cidade de Rennes, na França, e congregou muitos monges para o serviço de Deus. Santo do dia 6 de novembro, São Severo, do século VII. Foi mártir e bispo de Barcelona, na Espanha. Santos do dia 6 de novembro, São Calínico, Santo Imério, São Teodoro, Santo Estevão, São Pedro, São Paulo, outro São Teodoro, São João, outro São João e outro de nome desconhecido. Foram mártires do ano 638, todos mártires, em Gaza, lá na região do Oriente Médio. Soldados aprisionados pelos sarracenos, sitiantes desta cidade, encorajados pelo bispo São Sofrônio, eles confessaram a Cristo, a sua fé em Cristo, e foram decapitados em Gaza. Santo do dia 6 de novembro, São Vinoco, abade, faleceu em 716, foi discípulo de São Bertino, no mosteiro de Sítio, próximo a Saint-Omer, na França. Fundou e regeu o cenóbio de Wormhout. Santo do dia 6 de novembro, Santo Estevão de Apt, bispo. Faleceu em 1046, o insigne, por sua mansidão. Organizou 2 peregrinações a Jerusalém e reconstruiu a catedral de sua diocese. Apt, situada ao sudeste da França. Apt ou Apt, eu não sei a pronúncia correta, Apt ou Apt, região ao sudeste da França. Santo do dia 6 de novembro, São Teobaldo, presbítero, faleceu em 1070. Era um religioso dos cônegos regulares de Santo Agostinho, falecido em Dorat, na França. Foi guardião da igreja e saía somente para prestar assistência aos enfermos. Santa do dia 6 de novembro, Beata Cristina de Stommern.
Foi virgem e faleceu em 1312. Cristina nasceu em Stommeln, perto de Colônia, na Alemanha. Aos 12 anos entrou no convento. Olha só, aos 12 anos entrou no convento e aos 15 recebeu os estigmas da paixão de Cristo e enfrentou de modo admirável duras tentações. É uma santa que recebeu essa graça dos estigmas da paixão de Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Você tem que acreditar que ele providenciará, ele proverá, se for para o seu bem. É lógico, se for uma coisa ruim, ele não vai lhe dar, porque às vezes nós não sabemos pedir. Na carta de Santiago tem lá, às vezes nós pedimos mal. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, no seu canal no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, ao responder às nossas dúvidas, disse que ao pedirmos, ao solicitarmos, ao rezarmos a Deus querendo algo, Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal ele é o nosso Pai. E é o Pai universal, Pai eterno, divino Pai eterno, Pai das misericórdias. Só nos dará o bem, né? Às vezes um não é o melhor para nós. Você que é pai sabe disso. Você que é filho também sabe que muitas vezes um não do seu pai foi o melhor para você. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Jesus voltará e será definido o destino de todos, de toda a humanidade. Acabará esse tempo como conhecemos aqui, esse espaço. Iremos para o tempo de Deus, o Kairos. Sairemos do Cronos. É algo místico, inefável. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós que formos para o céu, que nos reconciliarmos com Deus, que confessarmos os nossos pecados. Então você que ainda não fez isso, faça. Você que ainda não reconheceu Jesus como Deus, faça-o. Se você quiser viver para sempre, com a visão beatífica de Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, algo maravilhoso. Eu já tive uma experiência mínima aqui na Terra, e só essa experiência mínima, mística, extraordinária, olha, já me deixou enlevado, querendo mais. Imagine lá, no céu mesmo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.